essa semente está em Agostinho. Agostinho tem esse conceito, né? E é só lá na frente, quando a gente tiver na Inglaterra, quando a gente tiver no raciocínio empírico, né? Conhecido empírico, humanista, que vai surgir esse termo, estética. Baumgarten é o filósofo que traz esse termo. E o termo estética nasce pelo quê? Pelo sentir. A estética é relacionada à possibilidade de se sentir, a capacidade de se sentir. Baumgarten é quem traz isso. Bom, a gente falou de Grécia e agora eu estou trazendo um pensamento diferente, e para vocês anotarem, o que muda aqui nesse momento é isso. É o fato no pensamento antigo, o belo é isso, que representa, né, respeita a ordem, a essência, o jeito que se acontece. Nesse novo pensamento, na verdade, aquilo que me emociona, me agrada. A gente está falando de, né, a externalização de coisas, é o que a gente vai começar a ver daqui para frente. Portanto, a gente poderia pegar tudo que a gente falou agora nesse momento, sobre essa nova forma que virá, e confrontar com pensamentos antigos, né? Então, por exemplo, imagina que você fala assim, Platão, né? O que você acha disso? Você concordaria com isso, com esse pensamento? Não, jamais, não há nenhuma hipótese. Por quê? Porque para Platão a beleza, por exemplo, é geométrica, né? Então ela está o quadrado é bonito e ele tem uma razão de ser bonito. Então, se ele é bonito aqui, ele é bonito em qualquer lugar. Então, ele vai para um raciocínio que é diferente do que a gente está falando agora. Para ele, jamais isso faria sentido. Ou se você faz um pensamento desse confrontando outro pensador, Aristóteles, também não, porque Aristóteles é o cara que vai falar do cosmos. É o cara que vai falar, não, isso daqui né, eudaimonia, isso daqui sabe, você tem que... Eu falei sobre eudaimonia? Não. Eudaimonia, a gente não tem tradução para eudaimonia, né? Até onde eu sei, não. Eudaimonia é uma coisa muito importante no pensamento grego. Eudaimonia é... Sabe quando você está fazendo aquilo que você mais ama e nada te dá mais prazer e você fala, tô no meu lugar no universo? Eu acho, inclusive, que a gente tem muito isso de sabe, tipo, foda-se tudo, eu quero fazer isso, sabe? E aí lá você fala, meu, é isso, sabe? Então, eudaimonia é quando você chega no ponto de fazer aquilo que você fala, meu, é isso que eu quero, sabe? É quando você encontra o seu eu, é quando você encontra aquilo, o seu lugar no cosmos, quando tudo encaixa e tudo parece fazer sentido, aquela fração, essa é a eudaimonia, que é o que Aristóteles vai acreditar para esse conceito. Só que, como eu disse, ele defende isso, que você se baseia pelo cosmos que é ordenado. O problema é que a gente agora está indo para um ponto onde a ciência vai vir e vai falar assim, parou, não é assim, o cosmos não existe, né? O universo não é ordenado, o universo é infinito, o universo é caótico, e isso que você seguiu, essa regra, esse escopo, né? Essa página que falava, ó, se for assim tá certo, se for assim tá errado e tudo mais, então isso aqui não existe mais. Então tudo que se entende por arte também foi medido da forma errada. Porque quem media arte? Media arte quem tinha essa provinha xerocada. Então o cara via o negócio, deixa eu ver se isso daqui é arte. Isso não é arte, né? Então isso acaba. Não, na verdade isso só muda de formato. Porque daqui pra frente quem passa a fazer isso faz com outra cópia, que é uma cópia mais religiosa agora. Quem deixa eu bater aqui, fogueira, bonito. Então a coisa vai mudar um pouco. O critério de beleza agora está dentro da gente, né? O objeto de estudo é o ser humano. Então a gente foca nesse raciocínio da beleza e a gente chega num momento pós-Agostinho, num momento importante, que a gente vai falar a partir daqui para frente, de Renascimento para frente. O Renascimento, a ideia de Renascimento, o termo Renascimento, é porque é um renascimento da beleza. É um voltar a se pensar como os romanos faziam. E como os romanos faziam? Os romanos faziam assim como os gregos. Só que daí tem um buraco. E o buraco é o seguinte, mas espera aí, se você acabou de falar que a cópia xerocada que se definia a beleza dos gregos foi para o espaço, e os romanos copiaram isso, como é que no Renascimento vai se copiar um gabarito que está errado, né? Uma base que está errada? Então, porque se copia, mas por outro gabarito. Você quer fazer a beleza naquele formato, né, que se fazia antigamente, mas usando outro caminho, que é o caminho que vai conectar relações do homem, né, não mais do cosmos. Então,
é um renascimento da arte pura, do jeito... quer dizer, imagina inclusive essa relação que eu não citei, da proximidade entre o mundo dos romanos e o mundo dos gregos, né? Os deuses são traduzidos, então Poseidon se torna Netuno, é uma proximidade muito grande. No Renascimento isso continua, porque o mundo é cristão, mas aceita-se deuses romanos. Você tem esculturas tipo a Fontana de Trevi, que é de 1700 e alguma coisa, século XVIII, se eu não me engano, ela tem um Netuno no centro dela, e em cima dela está o selo papal, obra encomendada pela igreja, né? A estátua de São Pedro, acho que é Júpiter e colocar na cabeça do... Então é muito louco você perceber isso, e você perceber que, por exemplo, lugares como Pantheon, que era um templo pagão, é hoje uma igreja. Então existe uma aceitação, principalmente no ponto de vista da arte. Quando se fala em arte pura, eles falam no jeito adequado de se fazer a coisa, né? Só que aí eu quero puxar isso daqui. O jeito adequado é um termo muito complexo, né? Porque daí você está definindo um gabarito, que é tipo assim, não, você tem que estudar aqui, é assim que se aprende, é só assim que se faz. Você determiniza uma coisa, esse é o jeito. Isso é muito complicado. E aí, quando a gente vai para a Idade Moderna, a gente vai ter pensamentos diferentes para entender e discutir esse tipo de coisa. Eu vou falar mais sobre o lado humanista e o lado clássico aos poucos, né? Para a gente ir pegando isso e nem sempre cronologicamente. Então, quando você fala sobre o lado clássico, racionalista, você está falando de uma arte, de um jeito de se fazer arte, que ele é racional. E que os gregos defendiam, né? Baseado num gabarito diferente, mas defendiam. Então, por exemplo, música. A música pode entrar nesse aspecto. Por quê? Porque um dó, para combinar com dó, o ré não combina, então você tem que apertar um sol. E para combinar com isso daqui, você tem que apertar pelo menos um mi, porque se você apertar o ré, ainda assim vai ficar estranho. Então, você tem um gabarito para fazer, e se você faz, funciona. A música clássica, por exemplo, é isso. Ela é matematicamente perfeita, geometricamente perfeita. A música e a arte e a arquitetura, tudo e a poesia, os textos, é tudo muito racional. O modelo empirista, que é o inglês, ele é diferente, que ele vê pelo aspecto humano, pelo aspecto da sensação do homem. Não interessa se isso daqui, se esse gabarito segue a geometria, a matemática, etc. Aqui o que interessa é a sensação que o homem terá contato. O primeiro problema do racionalismo, e que esse problema a gente pode até aplicar para o outro lado, mas no racionalismo é que noção universal para a arte é muito difícil de... Né? Para a ciência funciona, porque gravidade, a pedra cai. É isso, a pedra caiu a pedra. Mas surpreenderia muito se a gente soubesse ela subisse, né? Tem um lugar aqui, São Tomé das Letras, não sei, que o carro sobe a ladeira, né? Já viram isso? É bizarro, né? Solta o freio de mão, o carro está tirando isso daí. E a carga de alucinógeno. Na arte é muito complicado você determinar esse tipo de coisa, né? Então, o fulano é PhD, então ele entende, é só assim que se faz porque ele falou. Não, é muito complicado. A gente começa por um autor que ele tem um conceito maravilhoso. Spinoza é holandês, e eu pouco entendo de Spinoza. E, aliás, eu pouco entendo sobre o mundo, mas aqui Spinoza tem um ponto interessante que ele diz o seguinte: tá tudo no mundo, tá tudo na vida, né? Tá tudo nessa coisa que a gente chama de vida. Então, se a gente tá nesse todo, a gente faz parte desse todo, a gente tá no meio desse fuzuê de coisas acontecendo, a gente não para de se relacionar o tempo inteiro, né? Então, estou no restaurante, estou me relacionando com a pessoa que me serve, com a comida que eu como, depois encontro meus amigos, depois estudando, estou me relacionando com o livro. Eu estou sempre me relacionando com o mundo. E dentro desse mundo existem outros mundos que eu vou criando e vou me relacionando. Então, na verdade, se existe uma beleza, a beleza não está exatamente em mim, ou no prato, ou na pessoa que está comigo, no meu amigo. Não. A beleza está na transição. A beleza está nessa troca, né, de acontecimentos. Olha que massa isso, né? Como a gente está num conjunto de relação, Spinoza vai trazer uma coisa muito legal, um termo que é esse, potência de agir. E aí você pode chamar isso do jeito que você quiser. Você pode chamar isso de vontade, de tesão, você pode chamar de várias coisas. Então, a potência de agir, na verdade, para Spinoza,
do começo ao fim da sua vida você está numa balança, né? E essa balança tá equilibrada pela potência de agir. Então, por exemplo, a minha potência de agir. De manhã, eu chego no escritório, cheio de energia, faço um café que eu gosto, começo a tomar o café, minha potência de agir ganha 2 pontos. Funcionaria quase igual um videogame mesmo. Ganhei o maná, né? Jogando Diablo, assim. Aí, legal. Só que daí toca o telefone ao contador. Chegou uma nota fiscal, ou um DARF que eu não esperava. Aí minha potência de agir caiu. Então, você está esse tempo inteiro nessa briga da potência de agir subir ou da potência de agir descer. Se a potência de agir desce ao máximo, basicamente se ela zerar é porque você morreu, né? Se ela aumenta, é porque você está indo para um caminho mais que te alegra, que te contenta, que te dá prazer, etc. E a gente está sempre em busca disso. Inclusive, a gente fica repetindo isso, né? Então, você vai num lugar que te agrada, você vai mais vezes. Porque foi tão bom que eu vou de novo, e foi tão bom que eu quero mais, e foi tão bom que eu quero de novo, etc. Isso explicaria, por exemplo, que as pessoas casam, né? Porque é tão bom que eu quero para sempre. Então, se algo te alegra, ele automaticamente é bonito. E se algo te entristece, ele automaticamente é feio. Se a beleza está nesse impulso que está entre as pessoas, você vê que esse é um pensamento diferente do grego, né? Porque o grego tentou imputar no objeto, e toda a arte que veio com gabaritos, etc., também tentou fazer isso, imputar no objeto, né? Então, eu desenvolvi um gabarito e tal para que a beleza esteja aqui dentro. Aqui a beleza está no trânsito das relações, da relação com aquilo que eu consumo, com aquilo que me consome. Então, antes de ter uma conexão de afeto, de preferência com o objeto, tem a relação desses dois corpos, né? Então é justamente aqui para ele que acontece o fenômeno da beleza, o que a gente lá na frente vai chamar de estética por outros pontos de vista, que é diferente no pensamento grego. Por quê? Porque, imagina, é muito difícil você falar, então o óculos é bonito. Então, mas espera aí, o que é bonito? É o óculos. Se eu passar por todos os pensadores, né, o que é bonito é a ideia que eu tenho de óculos, o que é bonito é o fato de eu entender que isso é um óculos, o que é bonito são os gabaritos que seguiram e fizeram com que esse óculos tivesse uma perfeição alinhado no cosmos, ou o fato, na verdade, é porque está muito sol, eu preciso de um óculos, e que legal, o preço é bom, nossa relação é tão gostosa, quero esse óculos para sempre, vou comprar. Né? Você vê que são verdades super diferentes, e é por isso que eu falo que esse é o grande ponto. A gente pega outro pensador que vai trazer um pensamento diferente, que é Descartes. Descartes vai trazer um pensamento absolutamente diferente desse. E aqui a gente está falando do clássico, né? Para Descartes, a matemática é bela, a geometria é bela, e aqui ela não segue o cosmos, ela segue a concepção de raciocínio mesmo. Então, e a partir do momento que ela funciona aqui, ela pode ser replicada num texto, numa música, num quadro, etc. Um exemplo que ele dá, por exemplo, são os jardins de Versalhes. É absolutamente simétrico, perfeito, redondinho, blá, blá, blá. Pum, então não tem como não achar bonito. Mas o fulano não acha bonito, porque ele está errado. Então, né, quer dizer, se ele obviamente não acha bonito é porque ele não tem conhecimento para entender como isso funciona. Para ele, então, é uma questão que ele vem por uma conclusão lógica. O belo acontece por uma conclusão lógica. Não tem como você não achar isso belo. E se a coisa é bela, ela será bela. Quanto mais você matematiza e geometriza as coisas, melhor. Mais sentido elas passarão a fazer. Então, olha a distância que a gente toma, né? Porque Platão está falando que o mundo é uma bosta e a sombra é a forma ideal. E aqui ele já está falando que o mundo é ideal se você segue a matemática. É 880 no raciocínio. E a gente ainda está em Descartes. Aqui, por exemplo, os jardins de Versalhes. É claro que todos nós temos preferências. E tem gente que prefere obras clássicas. Isso é normal. Mas eu particularmente gosto muito do pensamento que começa a fugir disso. E ele começa a fugir disso com os humanistas, né? David Hume é o grande escocês, um dos grandes pensadores disso. Eu fiz recentemente uma aula com o David Hume, professor incrível, maravilhoso, e trouxe insights incríveis sobre isso. Então, o lance é o seguinte, 1700 e pouco, século XVIII, Hume vai falar que a beleza
não é nada disso que Descartes falou. Não, porque às vezes pode ser geométrica, mas eu não gosto. E não é porque eu não gosto que eu estou errado, né? Você não gosta de estar errado. Que, aliás, é o que todo mundo quer fazer, né? É tipo, não, isso aqui não, é que você está errado. O ponto para ele é que a arte é bela se ela te agrada. Se você tem uma sensação boa com aquilo, a arte é bela para você. Ele usa exemplos incríveis. Por exemplo, ele usa exemplo da comida, não mais da pintura. Então, se aquilo te dá prazer, aquilo é belo. Te trouxe uma sensação boa. Então, você não precisa seguir padrões matemáticos, etc. Você precisa buscar aquilo que te traz uma sensação boa. Aqui a gente está falando de humanismo. Quer dizer, a coisa muda muito de figura. E o ponto-chave dele é o seguinte. Quando você olha, por exemplo, para um quadro desse, Sir Al-Matadema, meio que todo mundo gosta, fala, não, mas é lindo realmente. Uma outra pessoa vai falar que não e tudo bem. E eu já vou chegar nesse ponto de se a pessoa falar que não é bonito. Mas por que ele conclui que o que importa são os sentidos? Porque como a gente é meio igual, todo mundo tem paladar, audição e etc. Então meio que todo mundo vai ter as mesmas impressões, né? Isso no primeiro momento, porque a gente já vai destruir isso por meio do próprio raciocínio dele. Na verdade não é destruir, mas é amplificar. Então, como a gente experimenta um mundo meio que do mesmo jeito, tá de boa. A gente vai se relacionar e meio que todo mundo vai achar que ragozinho de calabresa vai bem, sabe? É meio que esse tipo de coisa. Só que o curioso é que a arte é pessoal, né? E ele ainda assim amarra, porque ele fala, é pessoal, mas os sentidos são meio que os mesmos. Então, a loucura é que a gente tem que sempre pensar no seguinte, sabe quando alguém te fala isso daqui? Como assim você não gostou? Olha esse quadro. Eu não gostei. Sabe? Então, ele pega nisso. E aqui ele vai falando uma coisa estranha, mas curiosa, que ele vai falar, isso acontece. E às vezes isso pode acontecer porque tem gente que é mais grosseira mesmo. Tem gente que não é tão refinada assim. Mas às vezes pode ser simplesmente pelo pensamento de que, por exemplo, a ideia de que ele falou que você, ou eu, qualquer outra pessoa que meio que vive o mundo praticamente do mesmo jeito, faz sentido. Só que a forma como você observa alguma coisa pode não ser a mesma. Simples, assim, você vive do mesmo jeito. Isso, mas justamente você por prova. Você viver do mesmo jeito, você fala assim, essa aqui não é muito bom. Isso. Você fala, não, isso aqui é bom. Então... E você vê que não é, o termo, na verdade, eu mudaria só um que não é o viver, mas é o saborear. É o conectar. Aquele papo de trânsito, que é exatamente isso. É meio que o mesmo, mas podem haver diferenças. A gente vai lá na frente encontrar outras razões disso, outros caras que vão falar, não é bem isso, é outra coisa. Mas aqui ele está falando que os sentidos são os mesmos, mas às vezes alguém tem um sentido muito mais aguçado que o outro. E ele conta uma piada, ele fala de um rei que pegou um tonel, um barril de vinho, 223 litros de vinho. Você vê que isso eu bebo, diferente de cerveja. E ele começou a servir para as pessoas. Beba, 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 beba. Nossa, puxa vida, laranja. Sinto o perfume de laranja. Nossa, aqui tem amêndoa, né? Não, porque não tem como... Frutas vermelhas. E aí no meio de tudo isso teve um cara que falou assim, nossa, couro. Sinto gosto de couro. E o outro provou e falou, tem um saborzinho de ferro aqui. Então, dentro do baú deixaram cair um chaveiro com uma chave de ferro. E aí ele usa essa história para falar, então, tem gente que vai na lua. O curioso é que tem gente que sim vai na lua, né? Tem gente que tem audição boa. É o meu caso, inclusive. Eu tenho uma sensibilidade auditiva muito grande. Muito por conta da música, de estudar também, etc. Mas eu já não tenho sensibilidade para outras coisas. Por exemplo, o meu paladar é horroroso. Inclusive, eu gosto do vinho, mas é muito mais por uma razão de beber mesmo do que de provar. Porque para mim vinho é sempre igual. Inclusive, às vezes que alguém falou, esse vinho aqui é um enxertor de roi, eu bebo, e pra mim, pro sangue de boi ali não muda muito, sabe? Mas eu posto, vivino, sacude, e nossa, olha esse, e escrevo, combina bem com pizza, mas não faz a menor diferença pra mim. Ele fala isso, que existe gente que é mais competente pra isso. Aí a gente vai pra vamos deixar a coisa mais pesada. Antinomia do belo.
aí Kant, né, porque daí fudeu. Aí é o seguinte, o que Kant vai falar é o seguinte, Hume, Descartes, ok, não é isso. Na verdade, é mais que isso. Porque o belo, na verdade,